Salve, salve, galera! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Vamos dar continuidade, né, aos estudos do século XX. E hoje o tema da nossa aula é o mundo após a Primeira Guerra Mundial. O mundo após 1918, né? Como é que ficou a Europa, né? Qual foi o resultado disso, o impacto disso para os Estados Unidos da América e também para a América? Vamos lá? Um beijão, todo mundo fazendo suas anotações e vamos começar aí então nossos estudos. Galera, essa imagem que abre esse vídeo já dá pra gente perceber um pouco do que se trata, né? Qual o foco maior da nossa aula de hoje. A crise de 1929, a quebra de Wall Street, da Bolsa de Valores ali dos Estados Unidos, né? Da América, de Nova York. Tá? Essa seta aí, né, que indica ali o movimento, o crescimento, ou então a queda das ações da Bolsa de Valores, é que vai dar aí o início aos nossos estudos, né, trazendo para a gente os fatos que vão marcar, então, ali essa crise e também a consequência dela para o mundo. Vamos lá, então? Beleza, galera. Muito bem. Depois, pessoal, da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver que o mundo já não é mais o mesmo, né? Aliás, depois de uma grande guerra, de um período de grande guerra, muitas coisas mudam, tá? E a gente vai perceber o quê? Que a Europa, ela vai sair dessa Primeira Guerra Mundial arrasada, né? Plantações destruídas, um número de mortes muito grande, é uma economia arrasada. Então, contudo, né, nesse contexto, a gente vai ver que a Europa ela vai perder a influência sobre o mundo, né? Por quê? Porque ela vai se encontrar arrasada, devastada, como consequência ali dos confrontos, né? Muito bem. A Alemanha, pessoal, pra vocês terem uma ideia, ela vai ter quase 2 milhões de mortos. A França e a Inglaterra juntas, mais de 2 milhões. A Rússia, incluindo a fase da Guerra Civil, né? Vai perder mais ou menos 5 milhões de habitantes. Então, é um mundo arrasado, destruído. Né? Além desse impacto pelo grande número de mortes, a gente vai ver também que vai faltar mão de obra, né? Vai faltar ali pessoas em idade produtiva para fazer a reconstrução desses países, né? Os prejuízos materiais eram incalculáveis. O comércio estava praticamente zerado ali na Europa. Somente os países que ficaram distantes por um bom período do palco da guerra não vão sentir esse impacto, né? Esse impacto negativo, grandemente negativo da guerra. Estou falando dos Estados Unidos, Japão e também alguns países aqui da América Latina, né? A Primeira Guerra Mundial, pessoal, ela foi considerada um dos mais sangrentos episódios da história da humanidade, que abre ali o século XX, que abre o século chamado breve século XX, o século palco das guerras mundiais. É vista como um marco no nascimento do mundo moderno. Mas o nascimento desse mundo também custou muito em termos de vida. No total, são estimadas que entre 9 a 10 milhões de pessoas perderam a vida, né? A maioria esmagadora são soldados formados por jovens que, no momento ali da guerra, no momento anterior da guerra, eram estudantes de grandes universidades da Europa, da América, e que foram ali, suas vidas foram interrompidas com essa guerra imperialista, né? Porque a Primeira Guerra Mundial, ela é em muita visão, né, ali, muitos historiadores defendem, né? Muitos teóricos vão defender que é a grande guerra, a guerra imperialista, beleza? Mas, galera, não só as balas e as bombas vão matar durante os conflitos. Nesse contexto de finalzinho de guerra ali, a gente vai ver uma grande pandemia, né? A gripe espanhola, que apesar de levar esse nome, a gente vai ver que ela não surge na Espanha, tá? Ela vai chegar a matar muito mais do que a própria luta. Mas o que foi mesmo essa gripe espanhola, pessoal? Foi uma pandemia que aconteceu entre 1918 e 19, atingindo os continentes e deixando um saldo de, no mínimo, 50 milhões de mortos. 50 milhões de mortos, né? Não se sabe, assim, o local de origem, né, que a gente tem, né, registrado, ela vai ter origem ali nos Estados Unidos,
tá certo, pessoal? Ali em um grupo ali de soldados que estavam ali sendo treinados para, caso os Estados Unidos aderissem à guerra, né, começassem então ali a participar, tá? Mas não se sabe realmente o local de origem mesmo desse vírus, né? Se realmente foi nos Estados Unidos ou se em um local anterior. Mas sabe-se, né, que ela vai se iniciar, ela vai dar início a uma mutação do vírus influenza, né? Em que os primeiros casos vão ser registrados ali nos Estados Unidos. Só que por conta da guerra, pessoal, várias informações tipo como essas não eram divulgadas, certo? Então, os Estados Unidos não podia, então, divulgar, né? Eles não divulgaram o surgimento dessa doença ali, porque já era um contexto de guerra, já era um contexto de morte. Precisava-se enviar soldados para o fronte de batalha. Então, imagine se viesse ainda mais essa notícia. O problema é que a falta de informação fez com que os soldados que saíram dos Estados Unidos e foram para a Europa, junto com eles, a morte acompanha ali com a disseminação desse vírus, né? E aí ela vai receber o nome de espanhola porque a Espanha, durante a guerra, vai se manter neutra, né? Durante a Primeira Guerra, a Espanha se mantém neutra. E aí, então, não havia um controle então das informações, não havia uma censura. Então, é a Espanha que vai começar a divulgar os primeiros casos. Por isso, leva o nome de gripe espanhola, tá? Pois bem, a gripe espanhola espalhou-se pelo mundo, principalmente por conta da movimentação, né, de tropas do período da Primeira Guerra Mundial. Porque quando a guerra termina, esses soldados retornam para suas casas, para os seus países de origem, levando então o vírus, a doença. No caso do Brasil, esse vírus, a gente sabe que o Brasil vai participar ali da Primeira Guerra Mundial, já no finalzinho, dando ali um apoio. Então, quando a guerra termina, junto com os soldados e com a força médica que foi enviada à guerra, quando eles retornam, junto com eles, o vírus desembarca no Brasil, ali no Porto do Rio de Janeiro, na Bahia, né? Então, em setembro de 1918, esse vírus vai se espalhar por várias regiões do nosso país, levando à morte de 35 mil brasileiros, tá certo? Inclusive o presidente que foi eleito na época, que também acaba morrendo devido à gripe espanhola. A gripe, pessoal, no Rio de Janeiro, essa pandemia vai ser tão terrível que os coveiros vão morrer devido à falta de conhecimento, de informação da época, ao enterrar, né, ao fazer ali o sepultamento dos corpos dos soldados, das pessoas que morriam com a gripe, ficaram contaminados e os coveiros vão morrer. Quem o governo vai indicar, né, para poder estar fazendo esses enterros vão ser os presidiários, pela falta de até coveiros, beleza, pessoal? Então, como vocês viram, eram momentos difíceis, momentos o ano de 2017, 2018, para a Europa, para o mundo, foi muito difícil, porque além do grande número de mortos da guerra, a gente tem aí também uma grande pandemia, tá? Muito bem. Pois bem, a crise de 1919 e a Grande Depressão. Vamos ver o que é que foi isso? Nós vimos, galera, que após a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava destruída, tá? Campos arrasados, então, produção de alimentos prejudicada, indústrias arrasadas, sem dinheiro, né? Mas, nesse contexto, nem tudo estava perdido, né? Quais são os países que vão sair vitoriosos dessa Primeira Guerra Mundial, né? Quem é que vai se consolidar ali economicamente pós essa Primeira Guerra Mundial? Os Estados Unidos da América, né? O tio Sam. Eles vão sair enriquecidos desse confronto, né? Por quê? Porque durante o momento de guerra, entre 1914 a 18, os Estados Unidos vão fornecer armas, alimentos e vão emprestar ali recursos, dinheiro aos países ali que vão estar formando o eixo durante a Primeira Guerra Mundial. Tá certo, pessoal? Então, diante disso, os Estados Unidos vão ter aquele vasto mercado consumidor que antes da Primeira Guerra Mundial, quem era o grande centro ali econômico, o grande centro mundial de financeiro era a Inglaterra, tá?
Então, com a Europa arrasada, vão ser transferidos para os Estados Unidos esse centro mundial de finanças, de economia, né? O Banco Internacional vai ser transferido para os Estados Unidos, né? E também a gente vai ver que enquanto as dívidas internacionais da Europa só aumentavam, os Estados Unidos tornavam-se os maiores credores do mundo, tá? Então, pessoal, uma das consequências diretas da Primeira Guerra Mundial é a gente ter, então, os Estados Unidos se tornando a maior potência econômica mundial, capitalista, né? Então, os Estados Unidos vão depender menos do comércio exterior. Com isso, pessoal, eles não vão se integrar a um contexto mundial econômico, ou seja, eles vão procurar mais o chamado isolacionismo, o protecionismo, que nesse momento foi positivo, mas lá na frente a gente vai ver que isso vai ser um dos motivos da Grande Depressão, né? E aí a gente vai ver que eles também não eram partidários do livre comércio. Galera, entre os anos de 1919 e 1929, a gente vai ver o chamado Anos Felizes ali nos Estados Unidos. Isto porque, pessoal, os Estados Unidos tinham virado uma grande potência mundial. Também a gente vai ver uma mecanização muito grande nos meios de produção ali nos campos, tornando a produção de alimento muito interessante. É tanto que os Estados Unidos vão ali se consolidando como uma potência também agrícola e industrial. Diante disso, vai surgir o modelo americano de viver, não é? Qual era o lema desse modelo americano de viver? Consumir cada vez mais. Tá certo, pessoal? Então, nessa imagem vocês estão vendo, né? Uma geladeira, invenção da época, lotada de alimentos, mostrando ali, ó, a invenção industrial, a geladeira, e dentro cheio de alimentos também, reproduzindo a grande prosperidade ali no campo, na produção agrícola norte-americana. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai ver que vai ter uma euforia, né? Uma euforia, ou seja, as indústrias produzindo a pleno vapor e as pessoas consumindo. Por quê? Porque o nível de vida tinha aumentado, tinha emprego, tinha oportunidades, então estava tudo maravilhoso, tá? Nessa época, galera, a melhor forma de ganhar dinheiro rápido era investir nas ações da Bolsa de Valores, tá certo? Compravam ações a preços baixos e depois eles vendiam a preços exorbitantes, gerando então ali um lucro bom, rápido e naquele contexto seguro, tá? Em 24 de outubro de 1929, a gente vai ver que vai ocorrer uma queda nos preços das ações. Inúmeras empresas e bancos foram falindo, foram fechando. Iniciava-se então a chamada Grande Depressão. Para vocês terem uma ideia, falia 4 bancos por dia nos Estados Unidos. Mas por que isso mesmo aconteceu? Daqui a pouco a gente vai saber, beleza? Muito bem, pessoal. Pessoas que dormiram milionárias, que tinham as suas riquezas a partir das ações da Bolsa de Wall Street, acordou, pessoal, sem nada, certo? Naquele mês de outubro de 1900, aqui como a gente está vendo, de 1929, beleza? Essa fila que vocês estão vendo era a fila dos desempregados. Pessoas que antes eram grandes empresários, engenheiros, porque a construção civil estava em pleno vapor, acordaram sem nada, perderam tudo, haviam perdido tudo. Mas o que levou a isso tudo? O que levou aquele sonho se acabar? O que foi que levou a maior potência que estava ali pós Primeira Guerra Mundial a entrar em uma grande depressão? Um dos fatores vai ser o quê, pessoal? A crise de superprodução industrial, né? Ou seja, pessoal, as indústrias norte-americanas continuaram produzindo a pleno vapor. Só que a gente vai ver a Europa se reconstruindo, né? Países europeus, eles vão se reconstruir em um período, né? Em um tempo relativamente curto. Diante disso, a dependência europeia da indústria norte-americana vai diminuindo. Só que, pessoal, na contramão disso, a produção industrial norte-americana só ia crescendo, gerando uma superprodução.
Portanto, pessoal, nem as pessoas que moravam nos Estados Unidos consumiam o tanto que as indústrias norte-americanas estavam produzindo, nem os países europeus estavam mais comprando tanto assim, gerando então um grande excedente de produção. E isso faz com que, galera, os preços, essas indústrias que abriram, né, suas ações ali na Bolsa de Valores, essas empresas, elas caem, elas passam a perder valor, elas passam a não serem tão valorizadas. Então, quem investiu termina perdendo dinheiro. Por quê? Porque não tem mais os lucros que tinha antes, devido ao fechamento, à falência de várias delas, né? A gente vai ver que a superprodução, pessoal, ela vai produzir mais. O que foi ela? Foi a produção mais do que a capacidade de consumo, né? A concentração dos investimentos dentro do próprio país também vai diminuir a possibilidade de empréstimos para essas empresas se reerguerem. Porque, como eu falei para vocês antes, os Estados Unidos ali adotaram uma postura de isolamento, de protecionismo. Então, não tinham grandes relações internacionais, econômicas naquele momento, entendeu? Estava mais atento ao seu mercado consumidor interno. Quando veio essa crise, a gente vai ver que o país perdeu o poder de financiamento, de empréstimos, porque também vários bancos vão falir, tá certo? A gente vai ver que o país vai ter dificuldade em exportar suas mercadorias, né? Para a Europa, visto também que a Europa não era um mercado tão interessante naquele momento, porque a Europa já estava se reconstruindo, suas indústrias então estavam ali se restabelecendo, tá certo? Então a gente vai ver que vai ocorrer a diminuição das importações norte-americanas e a gente vai ver também que alguns países da Europa que deviam dinheiro aos Estados Unidos, resultado dos empréstimos feitos durante a Primeira Guerra Mundial, vão atrasar o pagamento dessas dívidas. Todos esses fatores, pessoal, acabaram por acarretar a chamada crise de 29, né? A gente vai ver que o principal fator, então, vai ser o quê? A produção industrial, agrícola, ela passa a ser maior do que o consumo. Diante disso, né, a crise vai gerar um grande número de desempregados, né? E a gente vai ver, né, quando essas indústrias, elas diminuem a sua produção porque não tem mercado consumidor, ela demite. Quando ela demite, pessoal, as pessoas perdem poder de compra. Se perde poder de compra, o comércio também vai sentir um impacto. Os serviços também sentem impacto porque o dinheiro para de girar. E aí a gente está vendo aqui essa imagem, que vem em muitas questões, que é uma imagem que mostra uma contradição. Ao fundo tem um outdoor representando aquele estilo americano de viver, que era o consumismo, uma família alegre e feliz dentro de um Fusca, que foi um automóvel, né? Que vai ser inventado ali no contexto da guerra, tá certo? E feliz, e na frente, fazendo um contraponto com essa imagem, uma fila de desempregados, a chamada fila da sopa, né? Esperando ali o Estado que oferecia a sopa para as pessoas que não tinham emprego e não tinham como levar alimento para casa. A consequência maior, como a gente vai ver, vai ser o desemprego, galera. 15 milhões de pessoas perdem o emprego em um curto período de tempo, perdão. Aqui, né, uma charge que mostra pra gente que não adiantava você ter várias especializações, você podia ser o profissional mais bem preparado do mercado, mas naquele momento isso não iria fazer a diferença. Por quê? Porque a crise tinha atingido todos os níveis de escolaridade. Beleza. Como que os Estados Unidos saíram dessa crise? Como é que se reergueram? Tá certo? A gente vai ver a partir do New Deal, que vai ser o novo plano econômico implantado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, tá certo? Que era basicamente uma intervenção do Estado americano na economia.
A gente vai ver, pessoal, que a crise de 29, essa crise, é uma crise também do liberalismo norte-americano, é uma crise de um modelo republicano democrático, tá certo? Então, para se sair dessa crise, a gente vai ver o presidente Roosevelt aplicando o New Deal, que era um plano intervencionista, era um plano, pessoal, que ali violentava os princípios do chamado liberalismo clássico, tá? No liberalismo clássico, a gente sabe que o Estado ele tem que se limitar, ele não pode fazer uma intervenção econômica, uma intervenção na economia, mas o New Deal vai se caracterizar como uma política intervencionista, né? Ou seja, o Estado precisou intervir de forma direta na economia, de forma que tirasse os Estados Unidos daquela grande crise, né? O objetivo principal do New Deal foi minimizar os efeitos da crise e conter também as manifestações violentas da população devido ali ao alto índice de desemprego. Quais eram as principais ações, pessoal? Quais eram os principais princípios do New Deal? Primeiro, uma intervenção direta no sistema financeiro dos Estados Unidos. Então, vai fazer uma regulamentação do sistema financeiro, tá certo? De forma que ele vai criar regras para que as bolsas financeiras, as bolsas de valores funcionem, tá certo? Evitando ali a especulação financeira, por exemplo. Eles vão fazer, o governo, pessoal, como forma de incentivar a criação de empregos, ele vai fazer a realização de obras públicas. Para isso, o Estado vai subsidiar com a construção civil, as construtoras, né? Então, o governo vai investir, vai injetar dinheiro para subsidiar a construção civil e para isso, e para que essa construção civil, voltando a funcionar, gere empregos, ampliando assim, então, a oferta de emprego também público, através ali da abertura de empregos no regime público, além de empregos na construção civil, tá? Vai também fazer cobranças de impostos sobre grandes fortunas e vai procurar a sindicalização dos trabalhadores como forma de controlar ali a ação dos trabalhadores e, consequentemente, evitar greves e organizar ali os trabalhadores para um sistema mais produtivo. Resultado do New Deal, pessoal, a gente vai ver um resultado em um espaço de tempo relativamente curto. A gente vai ver a diminuição do desemprego, tá certo? Cerca de 50%. O aumento na produção industrial, porque quando eu gero emprego, eu estou gerando poder de compra dentro de uma sociedade. Então, as pessoas vão poder comprar. Se compra, o comércio se revitaliza. Então, o comércio aumenta também as encomendas nas indústrias e a indústria volta a produzir. A gente vai ver que vai ter uma recuperação da economia relativamente rápida, né? Porque em 11 anos depois da crise, os Estados Unidos já estavam saindo dela e estavam prontos para ali o contexto da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela vai ser favorável para a economia, para a revitalização novamente da economia norte-americana, porque, mais uma vez, os Estados Unidos vão oferecer para a Europa em guerra novamente ali produtos industrializados, também armas e empréstimos, tá certo? Então, como a gente percebe, a Segunda Guerra Mundial, para os Estados Unidos se consolidarem como potência mundial, vai ser importantíssimo. A crise atingiu o Brasil, sim, né? A gente sabe que a crise vai atingir o Brasil, principalmente porque os Estados Unidos eram os nossos maiores compradores de café, os Estados Unidos e a Europa. A Europa estava em reconstrução, os Estados Unidos com essa crise, então a gente vai ter uma crise na nossa política cafeeira, né? Um dos grandes fatos históricos que trazem essa relação entre a crise de 29 e a política brasileira, né? É o Washington Luiz, o presidente oligárquico cafeeiro ali de São Paulo, o Washington Luiz rompendo com a política do café com leite, não é isso? E lançando a política do café puro,
quando ele lança a candidatura de Júlio Prestes, quebrando o pacto com os mineiros. E os mineiros, então, vão buscar feridos aliás, se sentindo traídos por Washington Luiz, vão buscar uma aliança liberal ali com o Vargas. Então, o que a gente pode relacionar da crise de 29 de Wall Street com o Brasil é justamente a crise política que vai acabar ali com aquela relação, com aquele pacto da política do café com leite entre Minas Gerais e São Paulo e possibilitando a chamada Revolução de 30, tá, galera? É essa relação que a gente pode fazer. Meus amores, um beijo, fique com Deus, espero ter ajudado vocês. Quando estivermos fazendo as nossas questões, a gente aprofunda mais os detalhes sobre a crise de 29, ou seja, o entre guerras, né? A gente vai ver que o entre guerras, ou seja, o que é o entre guerras, o momento entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial vai ser marcado pela crise do liberalismo norte-americano, crise também das repúblicas democráticas por conta dessa crise capitalista. A gente vai ver o surgimento, então, de ideologias totalitaristas, como, por exemplo, o nazifascismo. E é esse o tema da nossa próxima aula, né? Um outro fato importante histórico do Entre Guerras vai ser o quê? O surgimento das ideologias totalitaristas, o nazifascismo, tá? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.